Vídeo apresentação, um sistema desenvolvido sob demanda para o escritório de advocacia Campos Lopes. Através de algumas reuniões de planejamento, chegamos à conclusão do que o cliente precisava, né? Foi feito um briefing com o cliente e enxergando e conversando sobre as necessidades, nós conseguimos identificar o tipo de sistema que o cliente queria, almejava, e a gente vai fazer a apresentação agora. Então vamos lá. Essa aqui é a primeira tela, é a tela inicial, é onde você entra e faz o seu primeiro acesso. É a tela de login, ok? Eu tenho dois usuários criados até agora no sistema. O nosso usuário de teste, que é o usuário web de suporte. A gente tem um acesso administrador e o usuário do Dr. Juan. No caso do usuário do Dr. Juan, ele nunca fez acesso ao sistema, nunca deu a primeira autenticação, nunca fez acesso. Então, funciona um pouco diferente do nosso acesso. Esse é o primeiro recurso que eu quero mostrar no sistema. O sistema consegue identificar qual tipo de acesso, se foi o primeiro acesso, se não foi o primeiro acesso, e fazer uma triagem ali dos usuários. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Se eu colocar o do Dr. Juan aqui, ó, Juan, nós já fizemos o cadastro do usuário dele, só que ele nunca acessou. E botar entrar, o sistema reconhece que é um primeiro acesso, então ele dá a liberdade do usuário criar a própria senha de forma totalmente segura e que a gente não tem acesso, ok? Vou atualizar a página agora e vou mostrar o funcionamento já do nosso sistema, do nosso usuário, que já fizemos o primeiro acesso. Entrar, ó, ele já identificou que eu já fiz uma autenticação, então ele vai me dar só o campo de senha, só para digitar minha senha que eu já cadastrei e fazer login. Vamos lá. A primeira tela onde o usuário é jogado, a primeira tela de experiência dele é os clientes, é onde tudo começa, o cadastro da cartilha de cliente. Então a gente vem para a tela de cliente, onde nós já cadastramos aqui 4 clientes e vamos ilustrar para você como funciona o método bem fácil e intuitivo. A ideia do sistema é otimizar o desempenho de relatórios relacionados a processos, organizar essa parte com o sistema online de gerenciamento de usuário, como cliente, processos, advogados, relatórios. Então a ideia é ser bem intuitivo, bem limpo, né? E ter só o que precisa realmente, que foi planejado no escopo do projeto. Então vamos lá, cadastrar cliente. A gente vem aqui, a gente pode subir um logo, vou botar uma imagem aqui qualquer, botar a imagem qualquer aqui no meu computador, só para mostrar como é. Cliente 5, cliente 5, ó. Vou colocar qualquer dado para a gente adiantar o processo de apresentação. Não esticar muito o vídeo. Aqui é o primeiro filtro que a gente colocou também para facilitar a vida. Olha só, se for pessoa física, ele identifica que é CPF, já com as devidas máscaras, ok? E se for jurídico, ele identifica que é CNPJ com as devidas máscaras também. Vou colocar a caso de pessoa física aqui, um campo de observação, sim. Cliquei em cadastrar, ó, facilmente. Olha, já veio aqui com o logo da empresa, né? Já veio aqui, ó, organizado, tá? O nosso quinto cliente. Tá? Então, a listagem aqui de clientes com os dados requisitados no briefing. Se você quiser aqui, a gente colocou também uma área avançada de personalização avançada. Vai simplificar muito o trabalho. Olha só, se você quiser editar qualquer dado desse cliente, basta você dar um clique aqui, ó, e vai colocar aqui, ó, cliente modificado. Ó, dá um Enter, já identificou. Vou dar uma atualizada aqui na página para você ver que gravou já. Tá vendo? Você pode mudar tudo. Pode mudar qualquer dessas áreas aqui, você pode mudar. Vamos supor que você quer botar para São Paulo. Pronto. Bem rápido, intuitivo. Observação 9. Ó, bem rápido, intuitivo e facilita o processo aí de cadastro de cliente. A segunda opção a gente vem para especialidade. Especialidade no briefing também, no nosso planejamento, no escopo lá do projeto, foi definido que tipos de ação e grupos de ação o próprio usuário teria liberdade de montar o seu grupo, né?
Então a gente permitiu isso para ele através dessa ferramenta aqui, que já mostraremos. Aqui a gente tem, olha só, caso o usuário se esqueça ou se perca, a gente tem índices de pequenas apresentações explicando. Se você clicar aqui e tiver na dúvida, a gente fala, ó, existem 3 tipos de especialidades: tipos de ação, grupos de ações, etapas de processos judiciais. Selecione o tipo que deseja para visualizar. Então a gente aqui, a primeira, padrão, a gente está em tipos de ação. São 3, ó, se você clicar aqui você filtra. São 3 tipos de especialidade. Vamos começar pelo tipo de ação. Aqui você pode, a gente cadastrou 2 de teste. Se você pedir para excluir, ele te dá essa trava aqui de segurança. Ó, vamos supor, não quero excluir, foi acidental, clique. Mas eu vou excluir sim, ó. Sim, pronto. Vamos cadastrar uma ação 3. Aí fica a seu critério. Você cadastrar os tipos de ações e ir concentrando aqui embaixo. Ó. São 4. Então você vai definir sua própria listagem de tipos de ação. O mesmo funciona para grupos de ação. É bem similar. Ó, mesma coisa. Se quiser excluir, exclui. Entendeu? Ele sai daqui. Se quiser cadastrar uma nova aqui. E por último, etapa de processos judiciais. Processos judiciais já vem pré-definida para o sistema, né? Que é já seguindo o escopo também do projeto, já eram essas pré-definidas e não surgiu a demanda de personalizá-las. Vamos para o terceiro módulo do sistema, processos, módulo processos. O módulo processos segue a base de apresentação de dados, sempre no botão de cadastro, onde você cadastra um novo processo, com todos os campos já pré-definidos desde o escopo do projeto também. Você faz o cadastro e ele vai vir aqui para a listagem. Então, para a gente adiantar a nossa apresentação, a gente já cadastrou aqui três tipos de processos. Ele identifica aqui e a gente fez um grupo de filtro para facilitar toda a busca de filtro. Vamos supor que você queira por data. Eu quero só os de hoje. Pronto, você só tem os de hoje. Vamos supor que você quer o do mês. Então você bota ele, você filtra por nome. Quero cliente teste. Então a gente fez filtros por número de processo. Mesma coisa. Ah, eu quero resetar isso aqui. Clica no botão do refresh aqui, ó. Ele reseta os dados. Então ele limpa os filtros. Então nada mais é que o cadastro de processos que você vai acumulando aqui e tem todos os filtros e noções de quantidade de processos que tem. Se você quiser editar, você vai clicar aqui, ó, vir até o final das opções, que são muitas informações, né? E você vai clicar aqui em editar. Ele já reconhece tudo que foi cadastrado. Aí vamos supor que você queira, ó, tá concluído aqui, não tá? Você quer tirar e quer botar acordo, vamos supor. Você edita, ó, e virou acordo. Então, se você quiser editar nome, ação, tipo de ação, eu quero botar 2. Vamos ver lá como o tipo de ação ficou. Ó, tipo de ação. Cadê tipo de ação? Tipo de ação. Aqui, ó, tipo de ação, 2. Entendeu? Então você faz a edição, você faz a busca, é bem fácil de você buscar o processo. Vamos falar agora da parte de relatórios. Relatórios a gente concentra os dados relacionados ao processo. Então nós fizemos algumas classificações de relatórios aqui. Nós fizemos relatório geral, ó, mesmo tipo de navegação das telas passadas. São 3 tipos de navegação, qualquer dúvida aperta aqui. Ó, 3 tipos de relatório, relatório geral, tipos de ação, grupos de ação. Para selecionar qual relatório você quer ter acesso, basta vir aqui. Tá? Vamos começar pelo relatório geral. No relatório geral nós concentramos, como eu havia dito, os dados relacionados aos processos, aos números relacionados aos processos. Então nós temos aqui os números relacionados a todos os processos. Tá? Nós temos 3 processos cadastrados, correto? São 3 processos cadastrados correndo de 3 clientes diferentes. Vamos voltar lá para a tela. Então nós temos os números, respectivos números solicitados lá no início, foram pré-definidos lá no início do planejamento do projeto. Quantidade de provisão, valor da condenação. Logo abaixo a gente tem quais foram concluídos. De todos esses, quais que foram concluídos. Então nós temos aqui também em cima alguns filtros. Nós podemos definir por nome de cliente. Vamos supor que a gente quer os números do cliente teste. Tá? Ó, foram esses números. Ele foi o único cliente que concluiu, teve um processo concluído. Ó, João da Silva não tem nada concluído.
nem o cliente modificado, mas eles têm aqui um processo aberto, uma quantidade de provisão. E aqui é o filtro por mês. Como nós estamos inserindo os dados somente no mês de dezembro, só vai ter números para o mês de dezembro, ok? Todos os testes que a gente inseriu foram feitos esse mês. Então, se a gente colocar aqui o filtro desse cliente nesse mês, não vai achar nada. Agora, em dezembro, vai achar, porque já tem coisa cadastrada. Se você quiser, se clicar aqui no vazio, ó, ele volta para todos os clientes. Se você clicar aqui, ó, ele reseta os filtros. Ó. Pronto. Aí ele volta para o relatório geral. Aqui abaixo a gente tem um gráfico para ilustrar a quantidade de processo no mês. Então, como a gente só trabalhou no mês de dezembro, a gente tem 3 processos em aberto concluídos. Temos um processo, realmente, 3 processos abertos, concluído um processo. Aqui tem quantidade de provisões por mês. Ó, nesse mês teve 72.520. Está aqui, quantidade de provisão. E aqui a gente tem um gráfico. Ó, concluído a gente teve 51 mil, só para mostrar isso aqui. E aqui também a gente tem um gráfico que a gente tira quantos foram feitos somente nesse mês. Ó. Foi feito três provisões, tá? Uma de 1.520, outra de 20 mil, outra de 51 mil, tá? Somente nesse mês. Foram os 3, os totais. Aqui a gente tem alguns filtros de data mais específica. Hoje não teve nenhuma provisão. Mas desde dezembro, do 1º de dezembro teve. Mês também, ó, se você quiser a quantidade total de provisão, você bota aqui no mês. Ó. Então tem mais filtros para facilitar a sua vida. Você consegue ter acesso a exatamente todos os dados mesmo que você solicitou. E aqui é o painel. Não, vamos navegar agora pelo tipo de ação. Ó, tipo de ação. Ao longo dos meses, vamos selecionar qual tipo de ação das listas cadastradas. Ação nova. Ó, teve uma em dezembro. Tipo de ação. Teve 2. Tá? Tipo de ação 2. Vamos lá ver? Vamos lá ver então. Relatórios. Processo. Tipo de ação. Dois tipos de ação 2 e uma ação nova. Não bate? Vamos voltar aqui. Ó. Tipo de ação. Tipo de ação 2 nesse mês e ação nova. Então a gente tem 2 tipos de ações cadastradas. Uma teve 2 no mês de dezembro e a ação nova teve uma no mês de dezembro. Agora vamos para grupo de ação. Grupo de ação é bem semelhante ao que acabou de ser explicado no tipo de ação. Você vem aqui, só cadastramos 2 grupos de ação também. O ASD teve 1 em dezembro, o outro teve 2 em dezembro. Esse nome aqui extra. Eu botei qualquer coisa. Então é bem intuitivo, bem fácil de ter acesso aos dados. Agora vamos apresentar o modo painel. No painel do advogado nós concentramos em 3 tipos de relatório também, que é o relatório geral, o valor dos honorários das causas, a expectativa dos valores por causas. Essas 3 variáveis elas foram definidas também no escopo do projeto, para deixar claro. Então, seguindo o planejamento, nós trabalhamos em cima dos dados referentes aos processos, que é quantidade de processos, os processos que foram concluídos, quantidade de clientes. A gente tem um panorama mais geral do sistema, o valor dos honorários das causas e os valores, as expectativas de valores por causas. Aqui a gente trabalha com todos os números das plataformas. Tá? No caso, como a gente até agora, usando os dados de teste, só fizemos cadastros de 3 processos, então esses números serão referentes aos 3 processos. Ok? Aqui em cima também, seguindo a metodologia que a gente vem implementando de filtros, que são filtros por nomes, filtros por mês, desempenho no mês de dezembro, que foi o que a gente cadastrou. Filtro por nome, aqui a gente tem só o do cliente teste, aqui a gente tem só o do João da Silva. Se quiser reiniciar os filtros, basta clicar nesse botão. Quantidade de processos que nós tivemos também, são 3 processos no total e concluído. Aqui eu também deixei isso, apesar de estar nos relatórios também, você também encontra no painel geral. O painel ele te dá os números mais gerais da plataforma. Né?
E aqui a gente tem dois tipos de navegação, pode ser por aqui ou clicar no botão. Fica de acordo com a facilidade, o modo que você se adaptar. O valor dos honorários das causas, seguindo os 12 meses. Desses 12 meses foram registrados 610 mil. Né? Aqui, ó. A gente tem no gráfico, mês de dezembro. E aqui a expectativa de valor. Foram 238 mil registrados no mês de dezembro. Ó. Seguindo aqui, a expectativa de valor no mês. E conforme a gente for usando janeiro, a gente vai fazendo o gráfico aqui, né? Vai se desenhando o gráfico. Como nós só fizemos registro nesse mês, então é normal ficar aqui, só para reforçar. Então no painel a gente tem aqui, ó, vamos voltar para o relatório geral, a gente tem todos os acessos pré-definidos no escopo do projeto. Essa é a parte da apresentação que faltava do painel, e aqui eu concluo a apresentação do projeto no vídeo. Responsividade. Vamos falar um pouco sobre responsividade. Nada mais é do que o sistema adaptável a diversos dispositivos, seja ele tablet, notebook, celular. Vamos lá, olha só como ele se transforma. Se eu clicar aqui, olha só como é que ele já se adapta. Ó, ele é adaptado tanto para o meu notebook quanto para o celular. Ele fica mais organizado. Então o sistema ele é todo responsivo. Você pode navegar por ele aqui, ó, que ele vai vir todo responsivo. Ó, a parte de relatórios, ó, tudo certinho. A parte do painel também, tudo organizado, tudo funcionando. E a parte de processo e especialidades. Ó. Nós temos todas as informações aqui referentes a processo. Ele é adaptável, modulado e totalmente responsivo também.